vamos ler do 1 até o 9. É uma parábola e ela é muito conhecida. Acredito que todos já escutaram pelo menos uma vez falar sobre a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, vamos ler do 1 até o 9. Bem, vai dizer o seguinte, o texto. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedras, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. A outra caiu em boa terra e deu fruto, um para 100, outro para 60, outro para 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor Deus do Pai, te dou graças, Senhor, pelo dia de hoje, e que o seu Espírito Santo nesse momento esteja ministrando aos nossos corações. Me usa de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Por que eu escolhi esse texto? Como eu falei no início, eu acredito que o alicerce da vida cristã é a palavra de Deus. Ela trabalha juntamente com a oração. São duas coisas que não se separam e que são a base do crente. E nesse período foi muito difícil para muitas pessoas. Porém, C.S. Lewis, um teólogo americano, ele vai dizer, um teólogo inglês, ele vai dizer que a dor é o megafone de Deus. Quando Deus ele quer chamar a atenção de alguém, ele faz isso por meio da dor. Vocês podem perceber que quando está tudo bem, está tudo tranquilo, ninguém se lembra, às vezes, nem de agradecer a Deus pelo que está acontecendo. Às vezes é até uma atitude de ingratidão inconsciente, mas costumamos fazer isso. E quando Deus ele manda uma dificuldade, parece que a gente acorda, a gente se lembra. E é na dificuldade que nós nos lembramos que existe um Deus, e é na dificuldade que a gente vai amadurecer. É sofrendo que a gente cresce, que a gente fica mais forte. E a pessoa que não tinha a palavra de Deus nesse momento difícil, ela ficou muito desnorteada, ficou muito sem esperança. Esse jovem que eu comentei com vocês é um exemplo disso, um recém-batizado. Eu estou até para comprar um livro para presentear ele, que eu acredito que a gente precisa ler, precisamos de informação, precisamos da palavra de Deus. E nessa parábola aqui em específico, eu vou contar para os irmãos o contexto que a parábola acontece, tem muito a ver, porque Deus está falando sobre uma semente que é lançada na terra, e a forma que essa terra responde a essa semente. A interpretação da parábola vai dizer que a semente representa a palavra de Deus e a terra representa o coração do homem. Então, da forma que nosso coração reagiu nesse momento de dificuldade, Deus ele conhece o coração de cada uma pessoa aqui hoje, de todas as pessoas que são seus filhos e aqueles que são revoltados contra Ele, que são pecadores também. Porém, nós às vezes não nos conhecemos. Às vezes nós não conseguimos fazer uma análise sincera de nós mesmos. E é na dificuldade que nós conseguimos fazer isso. Na dificuldade que parece que nossos olhos se abrem e nós nos conhecemos de verdade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa parábola, ela está relatada nos 3 evangelhos, em Marcos, em Mateus, que nós lemos, e em Lucas. Então é um texto importante, foi relatado 3 vezes. Porém, a parábola é difícil de ser interpretada. Os teólogos falam que depois do Apocalipse, a parábola é o texto mais difícil da gente conseguir entender.
Porém, essa em especial, a parábola do semeador, o próprio Jesus Cristo vem explicando o seu significado. Então fica muito mais fácil para a gente. Para a gente entender bem, a gente tem que responder 3 perguntas para entendermos bem essa parábola. Quem está contando, quem está narrando a parábola, quem é o público-alvo, quem está escutando e qual o contexto que ela foi falada, que ela foi narrada. Isso vai ficar claro para a gente. Começando no versículo 1, a gente vê que é o Jesus Cristo que vai contar essa parábola, está muito óbvio. E o seu público aqui é uma grande multidão. Mas que grande multidão é essa? Aí a gente vai para o contexto. Jesus Cristo aqui no capítulo 13, ele já tinha escolhido seus discípulos. Então tinham pessoas que seguiam ele de verdade, de coração. Porém, ele já tinha feito muitos sinais. Jesus Cristo já tinha curado, já tinha transformado água em vinho, já tinha feito o cego enxergar, paralítico andar, já tinha sarado leprosos. Então, ele já tinha feito grandes sinais, então as pessoas já estavam admiradas. Então, tinha um outro público junto com os discípulos, que eram aqueles interesseiros, que seguiam a Jesus Cristo pelo que ele podia dar. Eles queriam alguma coisa, fora a salvação, fora andar com alguém sábio. Eles tinham algum interesse pessoal, financeiro, algum interesse, algo que eles queriam muito. Por isso eles seguiam Jesus Cristo. E ainda tinha um terceiro público no meio dessa multidão, fora as pessoas sinceras que queriam seguir Jesus. E os interesseiros tinham os inimigos de Jesus. Eram os fariseus. Jesus Cristo ele tinha operado uma cura num sábado. Isso tinha deixado os fariseus furiosos. Então, no meio dessa multidão tinha os inimigos de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estavam preocupadas em esperar ele errar em qualquer coisa para poder atacá-lo, para poder apontar: você é errado, você não é o Messias de verdade, porque você errou nisso, você errou naquilo. Então, no meio da multidão tinham essas pessoas. E Jesus Cristo, vendo que tinha uma grande multidão ao redor dele, ele se afasta num barco para que essa voz pudesse alcançar todo mundo, e ele conta essa parábola. E ele fala sobre a forma que cada coração reage à palavra da verdade, às Escrituras. E hoje, eu quero que os irmãos saiam daqui sabendo qual terra é o seu coração. Quem você é no meio dessa multidão? Se você é alguém que realmente seguir Jesus Cristo, porque você tem amor pela palavra, ou se talvez você quer meio interesseiro, você quer o que Jesus Cristo pode te oferecer, você quer as bênçãos, você quer a prosperidade, você quer o milagre da sua vida, e esse é o seu objetivo final. Não que você não possa ter isso, não que Deus não vai nos abençoar, mas essa não é a nossa finalidade de seguir Jesus Cristo. Ou até mesmo, se em algum momento você já foi esse inimigo de Jesus Cristo, esse que você só vê defeito na igreja, só vê defeito no pastor, só vem para apontar o que está errado. Há pessoas que frequentam a igreja com esse objetivo ainda. Então, qual é o seu coração? Qual é a sua finalidade de vir à casa do Senhor? E nesse momento de pandemia e dificuldade, a gente pode responder isso, porque estamos sendo apertados, estamos sensíveis, estamos preocupados, alguns estão com medo ainda. Sabemos que a calamidade maior já passou, mas ainda há muitas pessoas apreensivas. E é a hora de nós nos respondermos quem nós somos, o que está no nosso coração. A primeira parte da parábola, a primeira terra que Jesus Cristo coloca é a semente que caiu à beira do caminho. Primeira terra, a semente caiu à beira do caminho. E ele fala que essa semente caiu à beira do caminho, no versículo 4, veio um pássaro e tomou essa semente daquela beira do caminho. E na explicação da parábola ele vai dizer que esse pássaro que tomou essa semente da terra é Satanás. Essas são as pessoas que não amam a palavra de Deus. Se você ama muito alguma coisa, se você tem muito cuidado com alguma coisa, o que você faz? Você guarda. Você não deixa exposto para alguém vir e tomar de você.
Você guarda com carinho, guarda com cuidado. Tem pessoas que guardam tão bem, que some. Vai achar dias depois o que guardou. Porque guardou muito bem guardado. Mas algo que nós amamos, nós guardamos. Não deixamos à beira do caminho para que qualquer um possa vir e tomar de nós. Então essa primeira terra é o coração que não guarda a palavra de Deus. É o coração que não tem cuidado com a palavra, que não ama a ponto de ter um zelo por ela e colocá-la num lugar secreto. Então essa palavra não tem um lugar especial em nossas vidas. E quando nós vemos que Jesus quis falar isso nessa parábola, conseguimos enxergar pessoas assim hoje, pessoas que não conseguem amar a palavra de Deus, pessoas que não conseguem guardar. Às vezes a Bíblia é um livro empoeirado, é um aplicativo no celular que nunca é acessado, algo que você tem que é mais um objeto na sua casa, que é às vezes para enfeitar a estante, ou se não para ficar aberto, né, no livro, você abre lá num livro específico e fala, agora isso aqui vai me proteger. Já viu muita pessoa abrir assim no Salmo 91 e falar, isso aqui vai me proteger, colocar lá. Sem leitura, sem contato com a palavra de Deus. Não ama, não guarda no coração. O Salmo 119 é um salmo muito especial. Tem lindas poesias falando sobre as Escrituras, sobre o amor que nós devemos ter pelas Escrituras. Em especial no versículo 11, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se queremos agradar o Senhor, se queremos ser os servos fiéis, os seguidores fiéis, ao invés dos interesseiros ou dos inimigos de Deus, nós devemos guardar a palavra dele em nossos corações. Nós devemos ter esse cuidado de ler as Escrituras e de guardá-la em nossas vidas. Quantos sermões, quantas pregações nós já escutamos durante a nossa vida? Quantas palavras já não foi lançada e a gente chegou em casa e já não lembrava mais nada? Isso é preocupante. Porque o que realmente nos interessa, nós guardamos de uma forma especial. Às vezes você vê um filme, você lembra do filme a semana toda. Você vê uma série, você vê um vídeo, você lembra dele a semana toda. Aí a pregação, você esquece quando você chega em casa. Então que guardemos com amor, com carinho, a palavra do Senhor. Porque se guardarmos ela no nosso coração, nos livraremos de pecar, como diz o salmista. E teremos mais intimidade com Deus. Teremos um amor pelo Senhor. Demonstraremos esse amor se guardarmos os seus mandamentos. A próxima terra que é falada foi sobre a semente que caiu em meio às pedras. E é o próximo processo. Às vezes você tem um coração que você guardou a palavra de Deus. Você tem um carinho pela palavra. Eu lembro de todas as pregações do pastor Cláudio. Todas eu lembro, eu anotei tudo. Porém tem o segundo processo. A semente que caiu no meio das pedras, ela até germinou, ela cresceu. Porém, ela não foi para frente, porque ela não criou raízes. Veio o sol, a palavra fala que veio o sol e secou, porque ela não tinha raízes profundas. E a questão das raízes é a transformação da palavra na nossa vida. São as pessoas que não valorizam a palavra do Senhor. As pessoas até guardaram, eu amo, eu vou guardar no meu coração, mas a pessoa não valoriza, não deixa que essa palavra gere mudança na sua vida, que gere transformação na vida. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que não devemos ser apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. E não devemos nos enganar com falsos discursos. Muitas pessoas falam muito bonito. Eu não tenho muito esse talento, eu tenho alguns problemas, que às vezes eu pisco demais, eu tenho problema de que eu sou gago. Então eu tenho muito defeito, então eu não falo bem. Então se fosse para eu convencer vocês com belas palavras,
com um discurso bonito, eu não conseguiria. Então o missionário, ele vai para o campo, ele vive no meio das pessoas e o seu comportamento prega o Evangelho. Então nós devemos deixar que o Evangelho crie raízes em nossas vidas e devemos deixar ele nos transformar. Devemos deixar ele mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento. Não devemos nos enganar. Os fariseus, quando a gente lê a Bíblia, esse grupo religioso que era contra Jesus Cristo, os inimigos de Jesus Cristo, eles conheciam toda a Bíblia, eles conheciam todas as Escrituras, muitos versos eles sabiam de cabeça, decorados, toda a lei, as profecias dos profetas eles sabiam, porém eles não cumpriam nada. Quando Jesus vai repreender eles, lá a partir do capítulo 23, Jesus vai dizer: olha, vocês sabem todas as leis, vocês colocam fardos pesados sobre os outros com seus discursos, mas não movem um dedo para cumprir o que vocês falam. Nós não podemos ter esse comportamento. A palavra de Deus ela tem que criar raízes no nosso coração, tem que se aprofundar, tem que gerar mudança, tem que gerar transformação, tem que transformar a nossa vida. Será que nós conseguiríamos hoje fazer uma lista de quem nós éramos antes de conhecer Jesus Cristo e fazer uma outra lista quem nós somos depois de conhecer Jesus Cristo e fazer um contraste e ver o quanto nós mudamos? Ou será que nós mudamos alguma coisa? A palavra do Senhor tem que promover mudança. Eu gosto muito da vida de Zaqueu, porque Zaqueu foi um homem que foi salvo e transformado pela palavra do Senhor. A partir do momento que ele conheceu Jesus Cristo, ele mudou completamente. E a nossa vida ela deve ser assim. Também não estou dizendo que você vai estar fazendo uma série de coisas erradas hoje e de repente, do nada, você para de fazer tudo, você é santo. Mas é necessário que haja mudança. É necessário que haja um processo que você está sendo transformado. Não podemos negar isso. A conversão que a gente tanto fala, eu até comentei isso, que eu escutava muito falar, cresci na igreja, escutava muito falar conversão, conversão, conversão. Poxa, essa palavra é bíblica, conversão. Ó. Aí eu fui descobrir que conversão é uma palavra da matemática, que é quando você está fazendo um cálculo, você precisa transformar ele para outra área, você faz uma conversão, você faz uma mudança, uma transformação. Então é isso, nós precisamos ser transformados. Se você diz, eu sou um convertido, você é um transformado, você é uma pessoa que mudou. Então devemos fazer jus a esta palavra. E no povo de Israel, uma pessoa que era assim, tinha um coração duro, coração como pedra, e a palavra do Senhor nunca conseguia criar raiz. E o profeta Ezequiel, ele profetizou que haveria uma mudança. Se nós que estivermos sensíveis, pedimos ao Senhor: Senhor, muda meu coração. Eu não quero mais só escutar e não ser transformado por essa palavra. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe em minha vida. Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, diz o seguinte: eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração sensível à palavra de Deus, para que você passe a valorizar a palavra do Senhor. Para encerrar essa parte, tem uma referência que é muito linda, lá em Lucas capítulo 24, que são dois discípulos. A irmã até leu aqui na comissão de Marcos 16, são esses dois discípulos que estavam caminhando para o campo. Esses dois homens estavam caminhando, falando sobre os acontecimentos da morte do Messias, e apareceu um homem para eles, um forasteiro. E esse forasteiro era Jesus Cristo, eles não conheceram ele. Eles foram caminhando, e Jesus Cristo, durante toda a viagem, foi falando sobre as Escrituras, sobre as profecias sobre o Messias. E em um determinado ponto da caminhada, o forasteiro, que era Jesus Cristo, falou: olha, vocês dois vão para a casa de vocês que eu vou conseguir viagem. E os outros falaram: não, jamais, você vai para a nossa casa passar a noite com a gente. E Jesus Cristo entrou na casa deles,
E quando eles se sentaram para comer, Jesus repartiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus Cristo. E depois que eles reconheceram isso, eles viraram um para os outros e disseram: nossa, o nosso coração ardia quando ele falava sobre as Escrituras. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração que arda ao escutar sobre a palavra dEle. Coração que arda pelas Escrituras, que sinta vontade de pegar a Bíblia e ler. Eu sei que o tempo é muito corrido, eu não tenho um grande acesso à internet na Amazônia, então eu cheguei aqui na quarta-feira, cheguei 3 horas da tarde, gente. Comi alguma coisa, tomei um banho, peguei meu celular e o meu computador. Quando eu olhei no relógio, parecia ter passado 15 minutos. Quando eu olhei, era 2 horas da manhã. Só na internet, atualizando as coisas, vendo rede social. A internet nos toma muito tempo. Nosso trabalho, os afazeres domésticos, quem trabalha fora, não tem tempo. Porém, as Escrituras, elas devem ser valorizadas. Elas devem ser prioridades em nossa vida. Elas têm que ter um lugar especial. Nós devemos desejar isso, nosso coração deve arder por isso, em ouvir as Escrituras, em conhecer a Jesus Cristo através das Escrituras. E a terceira terra, depois dessa aqui no versículo 7, é a semente que caiu no meio dos espinhos. E eu acho essa aqui muito interessante para esse momento que nós estamos vivendo. Porque a narrativa bíblica fala o seguinte, que o semeador estava semeando, é claro que no momento não tinha espinhos na terra, senão ele não colocaria uma semente ali. Porém, ele lança a semente e os espinhos vão crescer junto com essa semente. Porém, os espinhos, eles crescem muito mais rápido. Os espinhos, eles crescem muito mais rápido que a semente que foi lançada, que é o Evangelho. E essas sementes, elas são as preocupações, elas são as vaidades da vida. E é o que eu quero dizer para vocês, a vaidade, nossas preocupações, nossas necessidades, elas crescem muito rápido. Se você for falar, olha só, eu sou um novo convertido, será que eu vou priorizar a palavra do Senhor de primeira? Se você não tiver o cuidado de cultivar, você não consegue. Porque a vaidade, as preocupações da vida, elas nos tomam, faz parte da nossa natureza. O próprio Paulo, em Coríntios, ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer, ele faz constantemente. Porque faz parte da nossa natureza. O pecado, infelizmente, faz parte da nossa natureza. Então, assim como uma planta, que a semente ela foi lançada, nós devemos guardá-la para que ela possa germinar sem que nada a tome, que é a palavra de Deus. Assim como nós devemos deixar que ela crie raízes em uma terra fértil, nós devemos estar cuidando dela constantemente. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser cuidada constantemente. Nunca chegaremos em um momento que vamos falar, eu sou pleno, eu já estou no nível mais alto de cristão, não preciso fazer mais nada. Já fui membro da igreja, virei diácono, fui para pastor, fui para apóstolo, fui para patriarca, cheguei no auge. Não tem isso. A palavra de Deus precisa de zelo, de cuidado constantemente. Precisamos priorizar a palavra do Senhor constantemente, ter cuidado com ela constantemente. Senão os espinhos, essas preocupações da vida, mesmo quando ela cria raízes no nosso coração, pode vir as preocupações, podem vir as vaidades da vida. Eu tenho que trabalhar para comprar isso, para comprar aquilo, tenho que fazer isso. Não, minha família está precisando de mim, eu tenho trabalho com isso. Meu filho, meu tio, minha avó, meu cachorro. Tudo é motivo de preocupação. Tudo toma o nosso tempo, tudo nos deixa ansiosos. E a palavra de Deus ela vai ficando de lado. Precisamos ter esse cuidado constante
de priorizar a palavra do Senhor acima de tudo em nossas vidas. Mateus, no capítulo 6, no Sermão da Montanha, Jesus diz, ele fala sobre a solicitude da vida. Ele diz que os pássaros, eles não semeiam, eles não cultivam, mas sempre temos o alimento. Os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu de uma forma tão linda como os lírios do campo, que um dia são lindos, no outro são cortados e jogados numa fogueira. Será que nós que somos filhos, Deus não cuidará de cada um de nós? A prioridade, a palavra do Senhor, é uma certeza de uma vida em abundância, porque é o próprio Deus que promete, e Ele não mente e Ele não falha. Então não há motivo para nós não priorizarmos, não colocarmos em primeiro lugar de nossas vidas a palavra do Senhor. É o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize a palavra do Senhor. Não estou afirmando também que você deve ter uma atitude como a minha. Vou largar tudo e vou para a Amazônia ser um missionário. Se essa for a sua vocação, se isso for o propósito de Deus para a sua vida, faça. Mas se Deus tem um outro propósito para você na igreja local, se tem um propósito para você no trabalho, aqui na Ebenezer, também priorize isso. Não deixe que as preocupações da vida vá sufocar a palavra do Senhor que está no seu coração. Às vezes nós conseguimos amar a palavra e guardar. Somos transformados durante um tempo por ela. Mas em determinado tempo da nossa vida, como nessa pandemia, somos sufocados pelos problemas. Somos sufocados pelas preocupações, pela ansiedade. E teve muito cristão que foi sufocado por falta de priorizar a palavra de Deus. Parece que esqueceram da nossa esperança, que nos mantém tão firmes, que nos faz nos alegrar constantemente. No final, eu tenho até um pedido, que é para a gente cantar aquela música que a gente cantou lá no domingo, Porque Ele Vive. E essa música, ela tem uma história muito bonita. Se os irmãos quiserem pesquisar na internet depois, essa música Porque Ele Vive foi escrita por um casal numa crise nos Estados Unidos. Não sei se foi na crise de 29, que eles queriam ter um filho. E o pai de família estava sem emprego, a mãe estava um pouco doente. Só que eles queriam ter um filho. Aí perguntaram, mas como a gente vai ter um filho numa situação dessa? Foi quando eles leram a Escritura e falaram, a nossa esperança não é esse mundo, a nossa esperança é Jesus Cristo. Então, porque Ele vive, eu posso crer no meu amanhã. Se eu priorizo a palavra de Deus, eu creio que amanhã vai ser melhor. E se tudo ficar ruim, você vai crer que depois de amanhã vai estar melhor. E se piorar mais depois de amanhã, tu vai crer que na eternidade não tem jeito. Aí é bom. Não dá para fugir. A palavra do Senhor, ela se cumpre em nossas vidas. Mas para encerrar, gente, tem a semente que caiu em boa terra. E eu gosto de acreditar que nós, presentes aqui hoje, somos essa boa terra. Somos essa terra, esse coração que recebeu essa semente, que recebeu essa palavra e cresceu de uma forma saudável e gerou frutos. E a palavra frutos aqui, nesse texto de Mateus, é a mesma palavra usada lá em Gálatas 5:22. E diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Então, o cristão que ele ama a palavra do Senhor, que valoriza a palavra do Senhor e que prioriza a palavra do Senhor, ele é uma terra boa. Esse cristão é o que dá frutos e o seu comportamento demonstra esses frutos. Então, seja uma árvore boa, seja uma árvore que dá frutos. Uma árvore que dá frutos, todo mundo quer ela no seu quintal. E ela alegra muita gente. Então, seja uma boa árvore. Deixe que a palavra do Senhor cresça no seu coração, amadureça no seu coração.
e que em algum momento sirva para outras pessoas. Nenhuma árvore dá fruto para si mesma, ela dá fruto para servir outras pessoas. Então, se o Evangelho crescer no nosso coração, se ele se tornar uma boa árvore, der frutos, vai ser para abençoar outras vidas. As pessoas vão nos olhar e vão falar: essa pessoa aqui é um servo fiel do Senhor. Eu quero conhecer o Deus que essa pessoa serve. Eu quero servir o Deus que essa pessoa serve. Sejamos terras boas. Mas, porém, se nós somos o nosso coração uma terra à beira do caminho, peça ao Senhor que te ajude a guardar a palavra dele com segurança. Se o nosso coração é um terreno de rocha, um coração duro, peça ao Senhor que te dê um coração de carne. Seu coração é um coração cheio de espinhos, cheio de preocupações e vaidades. Peça a Deus que Ele apare, que Ele tire os espinhos, que se torne uma terra boa. Seja uma pessoa que tem prazer no Evangelho do Senhor. E para terminar, eu quero ler um texto que fala muito sobre isso, que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Quando Moisés ele estava nos seus últimos dias, ele chegou para todo o povo e fez um discurso. Depois de 40 anos andando pelo deserto com aquele povo, ele disse o seguinte: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Percebe que Moisés diz que o Senhor, Ele nos prova, e até em algumas situações Ele nos humilha, para que Ele saiba o que está no nosso coração. Mas na verdade, Deus Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que passa no nosso coração. Assim como Jesus Cristo, Ele conhecia o coração daquela multidão que estava seguindo Ele. Porém, Deus quer que nós mesmos nos conheçamos, que nós mesmos façamos uma análise sincera de qual é o estado do meu coração hoje. Às vezes nós esquecemos de fazer isso. Somos tão críticos com as outras pessoas, esquecemos de analisar nós mesmos. Então que possamos nos analisar. Se responda: quem é você na multidão? Se responda: qual terra é o seu coração? E procure caminhar junto com Deus. Procure ser um servo fiel, que faz a vontade do Senhor a todo tempo. O Senhor nos prova, Ele nos faz passar por uma pandemia, pelo isolamento social, para nos provar, para nos humilhar, para que nós saibamos o que está no nosso coração. Para que você se faça uma autoanálise e se descubra. E procure melhorar, se a pessoa melhora a cada dia.